7 e o verso de número 12 diz assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aleluia. Pastor viaja na Bíblia. Eu quero agora lá para Samuel, 2 Samuel. Lá onde nós leu era a bondade de Deus. Agora nós estamos aqui em Samuel, a bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Aleluia. Diz assim: e disse Davi, capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9 diz assim: e disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu usasse de bondade por amor a Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe: ó rei, és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, de beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marquê, filho de Amiel, em Lodebar. Verso de número 7 diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei de beneficência por amor de Jonathan, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu a partir de hoje comerá pão na minha mesa. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Quem está entendendo o mistério aqui? Aleluia. Pode a figueira, a oliveira, a malhada, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. A irmã Daiane cantou louvor aqui também, que venha, aleluia, no mesmo ritmo a falar. A irmã Tatiane trouxe essa palavra sobre a bondade de Deus, e Deus me trouxe a memória, aleluia, a vida de Mefibosete. A Bíblia vai nos relatar, aleluia, de uma aliança que foi feita lá atrás, aleluia, entre dois jovens. Um, aleluia, foi escolhido como rei Davi, e o outro, aleluia, a qual era príncipe, era herdeiro do trono, que era Jonathan. A palavra vai dizer que os dois eram amigos, aleluia, amigos verdadeiros, não amigo falso, aleluia, porque falso nós temos bastante, e a qual nós temos se encostado, confiado demais. Cuidado com as amizades, aleluia, que você tem seguido, que você tem conversado. Cuidado com as pessoas a qual você tem se abrido, contado os seus problemas, contado as suas intimidades. Davi, ele era amigo de Jonathan. Jonathan era amigo de Davi. Tinha um relacionamento. Eles fizeram uma aliança que ninguém, aleluia, enquanto estivesse vivo, um não tocava no outro. Se Jonathan estivesse no trono, não perseguiria Davi, porque Davi foi ungido e consagrado a rei. E a mesma coisa que quando Davi se assumisse o trono, não mataria, aleluia, Jonathan, porque Jonathan vinha da linhagem de Saul. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Os anos passam, casa de Saul se vai, Davi, ele assume o trono, assume o reinado. A palavra vai dizer que sobrou este menino Mefibosete, aleluia, cuja ama, no seu maior desespero,
catou essa criança e tentou sumir porque estava com medo de que os soldados viessem matar este menino, porque se Davi assumisse o trono, existiria um ainda que poderia, aleluia, assumir o trono. Então tinha esse medo, que tinha que matar para que nenhum da linhagem vinha assumir o trono. Só que Davi tinha uma aliança, aleluia. Diga, estou entendendo, pastor? Eu quero que você entenda o raciocínio. Aleluia, Jesus. A aliança que Davi tinha com Jonathan era uma aliança verdadeira. Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque quando o homem diz sim, sim, é sim, não é não, porque a palavra de um homem de Deus, quando fala assim, sim, é sim, não pode ser dois termos. Se jurou, tem que jurar e ir até o fim. Se jurou que ia fazer, tem que fazer até o fim, aleluia, independente das circunstâncias, independente do tempo ou do quadro. A criança, ela cai e quebra os pés, fica aleijada de ambos os pés. A criança é levada para um lugar escondido, para um lugar chamado Lodebar. Quem sabe o que significa Lodebar? Terra do esquecimento. Terra do esquecimento. Aleluia. Essa criança é levada para a casa de Marqui. Marqui, ele era uma casa que ele pegava pessoas simples, um lugar que ninguém queria estar, um lugar que ninguém se aproximava. Era beco, era viela, era um lugar afastado da sociedade. Só que lá tinha um chamado Marqui, a qual tinha uma casa que abraçava as pessoas, a qual cuidava das pessoas. E Marqui cuidou de Mefibosete. A Bíblia vai dizer que os anos passam, essa criança cresce, porém os defeitos ainda ficam no corpo. Ela fica aleijada de ambos os pés. Só que quando você faz uma aliança, aleluia, eu quero trazer memória aqui, algo maravilhoso que você vai entender. Aleluia, aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, traz a memória de Davi um juramento, porque todo juramento que Deus te fez, Ele sabe e vai cumprir na tua vida, independente do tempo, independente da circunstância, independente do local. Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Deus, Ele vai cumprir na tua casa. Se Ele falou que Ele vai alcançar os teus filhos, Ele vai alcançar os teus filhos. Se Ele falou que vai alcançar a tua casa, a tua parentela, fica tranquila que Ele vai alcançar, mas no tempo dele. A palavra vai dizer que Davi, ele vem à memória e recorda sobre Jonathan. Aleluia, Jesus. Jonathan já se foi, mas Davi, ele quer cumprir aquela aliança que ele fez a Jonathan. Ele quer pagar, aleluia, aquele juramento. E a palavra vai dizer que Davi, ele pergunta se existe alguém ainda da casa de Saul para usar de bondade por amor a Jonathan. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Aí a palavra vai dizer que chega um dos servos de Davi chamado Ziba e o rei pergunta: existe alguém ainda da casa de Saul para me usar de beneficência por amor a Jonathan? Glória a Deus, aleluia. Ziba responde: existe um menino aleijado de ambos os pés, cujo nome é Mefibosete, a qual está na casa de Marqui. É, Jesus. Aleluia.
o que me traz essa palavra aqui nesta noite. Aliança, aleluia. Aliança entre dois homens, aleluia. Pode o tempo passar, aleluia. Pode o século passar, aleluia. Deus, ele não é homem para que minta, aleluia. Nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. Se Deus, ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que ele vai levantar, ele vai levantar. Se Deus falou que ele vai curar, ele vai curar. Se Deus falou, aleluia, que ele vai alcançar, ele vai alcançar. Se Deus falou que ele vai restaurar, ele vai restaurar. Se Deus falou que ele vai salvar, ele vai salvar. Se Deus falou que ele vai restituir, ele vai restituir. Se Deus falou que ele vai abrir a porta, ele vai abrir a porta, aleluia. Porque a aliança que Deus fez com o homem, aleluia, não é a aliança de um homem que vai virar as costas para você. O homem pode até virar as costas para você. O homem pode até prometer e não cumprir. Mas o homem que é servo de Deus, cristão de Deus, ele vai cumprir com a tua palavra. Aleluia. 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 E algo que me chama a atenção aqui, que Davi, ele perguntou se existia. Ele não perguntou como o menino está. Muitas das vezes existem pessoas no nosso meio que apontam o nosso erro, o nosso defeito, o nosso problema, aponta, aleluia, a nossa deficiência física, mas não olha, aleluia, com um olhar de amor. Ele não perguntou se o menino estava inteiro, se o menino tinha crescido, se o menino, ele perguntou se existia alguém. Aleluia. Ele não perguntou a característica. É, Deus, aleluia. Porque quando você quer fazer, você faça. Quando você quer fazer, aleluia, você faça, aleluia. Não oferece pedra, aleluia. Não oferece serpente, oferece pão para o teu irmão. Oferece pão, chama ele, vem aqui, meu irmão, vem minha irmã. Não faça grupinho, aleluia, para apontar a vida de A, a vida de B, não faça grupinho para apontar a dificuldade, aleluia, o problema, aleluia, o defeito do teu irmão, não. Aleluia. Infelizmente nós temos o nosso meio cristão, não só aqui no nosso meio tem igreja. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Pastor, tem. Nós temos que acabar com isso. Nós somos corpos de Cristo. Temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Temos que ter o mesmo sentimento de Davi, porque o Jesus, ele veio da linhagem de Davi, aleluia. A linhagem, ela vem, ela não se corrompe durante o tempo. Aleluia. Jesus, ele veio da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Passou o tempo, Jesus, ele nasceu, mas Jesus tinha o mesmo sentimento. Que sentimento é esse, pastor? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia. Se aniquilou-se a si mesmo, aleluia, olhando com os olhos de amor, de bondade e de compaixão, aleluia, para o nosso próximo, para nós. Deus, ele olhou para o céu e olhou e disse: eu amo ele, eu amo ela. Deus, ele não ama um maior que o outro, não. Deus, ele não tem filhos prediletos, mas pastor, porque um evolui e o outro não evolui, aleluia. Deus, o amor dele é igual para com todos, porque uns evoluem e outros não evoluem. Por quê? Porque existe uma palavra, e sempre vou falar, não existe filhos prediletos, existe filhos obedientes a Deus e a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando uma ovelha escuta o pastor, segue o caminho, vai no conselho. Você tem certeza, se você seguir a orientação,
Você não vai dar de cara com a parede, não. Você não vai dar de cara com a porta fechada, não. Sabe por quê? Porque nós somos movidos, aleluia, orientado, direcionado, guiado pelo Espírito de Deus. Eu nunca vou colocar alguém na minha mesa, aleluia, e oferecer pedra. Eu nunca vou pôr alguém na minha mesa e oferecer serpente, não. Eu vou pôr alguém na minha mesa e vou oferecer pão, aleluia. Vou oferecer pão e vou oferecer peixe. Vou abraçar, vou chorar e vou dizer: eu te amo, estou contigo. Meu Deus. Vamos nessa, segura minha mão. Se você não conseguir, eu puxo você. Tem que ter esse mesmo sentimento. Eu fico pensando, diácono Ednei, as circunstâncias que acontecem na igreja. Eu fico, sabe, escandalizado. Vocês não veem, mas eu vejo. Vocês não enxergam, mas eu enxergo. Eu enxergo coisas, aleluia, que vocês não enxergam. Eu enxergo coisas, aleluia, e vejo pessoas se aproximando, aleluia, não com boa intenção, com má intenção. Vigia, aleluia, porque ninguém, aleluia, quando você estiver na prova, você pode ter certeza que a pessoa vai virar as costas para você e vai falar mal de você. Verdade. Eu descobri que pessoas falam mal de mim no nosso meio. Mas pergunta se eu virei as costas. Pergunta se eu fui tirar satisfação. Não perca tempo. Olha para o alto. Tem um sentimento, vigia, crente. Eu não queria entrar nessa parte, mas eu vou falar com o círculo de oração. Vigia. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da tua casa. Cuidado com as mensaginhas, mal intencionadas. Porque o diabo, ele vem aqui, ó. Ele vem no ouvido, ele vem falar. Ele não vem atacar, ele vai aqui, ó. Cuidado. Cuidado quem te coloca na tua mesa. Eu estou orientando a igreja do Senhor. O pastor não está brigando com vocês, não. Eu estou trazendo uma orientação para vocês abrirem a sua mente. Cuidado com as pessoas que se aproximam de vocês, para não usurpar nada de vocês. Cuidado com as pessoas que se aproximam dizendo que é amiga, dizendo que é amigo, aleluia, tanto em casa como no serviço. Cuidado, vigia, porque o diabo, ele vem com sapatinho, aleluia, de algodão. O diabo, ele não vem com chifre, não. O diabo, ele vem para matar, roubar, destruir, enganar Dessa maneira, e usurpar. Cuidado, igreja. Cuidado, pastor. As pessoas depois vão escutar e eu não estou nem aí. O meu compromisso é com a igreja do Senhor. glória a Deus. O meu compromisso é com vocês, orientar vocês. Os que estão aqui, os que estão em casa, porque esse vídeo eu sei que o Wagner está gravando, vai rodar no grupo. Cuidado, porque Deus, ele pode pesar a mão sobre a sua vida. Deus, ele pode pesar, e eu vou orar para isso, porque toda máscara vai cair. Eu peço para Deus que eu não seja enganada e que essa igreja não seja enganada, porque eu prego o que eu vivo e vivo o que eu prego, aleluia. Eu não tenho palavrinhas que venham ali, mecanismo para tentar enganar o povo.
Quando eu falo. Quando eu corrijo, eu corrijo. Mas quando eu oriento, eu oriento. Eu estou orientando. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém viu eu na casa de alguém? Para de gravar, Wagner, agora.